Chegamos ao terceiro estudo das cartas do Apocalipse. Hoje nós estamos estudando a carta de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. É um estudo extremamente interessante, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 17. Vamos direto ao texto, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Então, Pérgamo, ela tem um nome que significa altura ou elevação, né? E era um nome muito propício, pois era uma cidade que ficava no alto de uma colina, cerca de 300 a 350 metros de altura. Então ela ficava no alto de uma colina, no alto de uma montanha. Era uma fortaleza natural, né, em outras palavras. Era uma cidade sofisticada, um centro da cultura, de educação grega. Tinha uma biblioteca muito grande, cerca de 200 mil volumes, né? Então, para aquela época, imagina o tamanho dessa biblioteca. Porém, Pérgamo também era o centro da adoração pagã ali. Pérgamo competia com Éfeso, né, sobre ali o título de cidade pagã, onde havia adoração a vários deuses pagãos. Um exemplo, Pérgamo, além de abrigar ali várias seitas gregas, né, eles tinham adorações ali a Zeus, a Dionísio, Asclépio e Atenas. A principal divindade adorada ali na cidade de Pérgamo era Asclépio. Asclépio, ele era considerado no mundo antigo dos gregos como o deus da medicina. Até o símbolo de Asclépio é a serpente. Isso nos remete também àquilo que Jesus nos diz lá em Apocalipse 20, no verso 2, quando vai se referir ao dragão, ele chama o dragão de antiga serpente. Então havia ali uma adoração a uma divindade pagã, que o seu símbolo era uma serpente, que era considerado um deus da medicina, e por isso vinham pessoas de muitos lugares, de muitas cidades, para poder estar ali tentando receber a sua cura. Então Pérgamo tinha isso, né? Nós vemos que, por exemplo, Pérgamo é uma cidade da Ásia Menor, assim como as demais, e ela tinha, né, por ser uma cidade que estava no alto da colina, te dava a impressão de ser uma cidade majestosa, de uma cidade, né, forte, né, uma cidade imponente. Era também dos nomes que Pérgamo recebia, era o lar da autoridade, assim escreveu Ramsay. Então Pérgamo ficava no alto de uma rocha, do alto de uma montanha, e ela foi conhecida na história como uma das cidades bases do governo romano ali naquela época, nas províncias da cidade menor. Então havia ali aquela disputa com Éfeso para ver quem era a maior cidade. Em Pérgamo tinha uma grande acrópole, tinha um grande teatro a céu aberto que ficava nas encostas da colina, né, que realmente devia ser deslumbrante ali a visão, né, um teatro romano. Havia altares de adoração, por exemplo, havia o altar de Zeus, né, que era um altar muito grande, que posteriormente alguns escavadores ali alemães levaram para o Museu de Berlim. Hoje ele está exposto lá no Museu de Berlim, na Alemanha. Então Pérgamo tinha alguns elementos ali da adoração pagã, da cultura. Havia muitos judaizantes que também se levantavam contra a igreja. Nós sabemos que muitos dos judaizantes perseguiam ali a igreja, combatiam a pregação e a expansão do evangelho. E é por isso que quando nós analisamos essa carta de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo, nós vamos ver que algumas coisas são atribuídas a eles, como por exemplo, era a cidade onde está o trono de Satanás. Olha só que coisa terrível, né? E é uma das coisas que nós vamos estar olhando aqui nesse texto. Isso desperta a curiosidade do leitor, certamente, pois quando nós iniciamos a carta, isso chama atenção. Como assim? A cidade onde está o trono de Satanás? E nós vamos ver aqui um fato curioso que chama a atenção, por exemplo,
Segundo a avaliação romana, a espada era o símbolo de ordem mais elevada da autoridade oficial com qual o procônsul da Ásia era investido. O nome disso era o direito da espada. Podia ser equivalente ao que nós chamamos hoje aqui, aquele que tem o poder de dar uma sentença, né? Mas basicamente naquela época do Império ele tinha o poder da vida e da morte na mão. E nós vemos aqui em Apocalipse 2:12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, ou de 2 fios. Jesus Cristo, ele está se apresentando aqui, ei, sou eu quem tenho a autoridade suprema. Glória a Deus por isso. Assim como nas demais cartas, Cristo inicia dizendo, conheço as tuas obras. Olha só que coisa tremenda. Cristo, irmãos, é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Então ele conhece, ele sabe. O Senhor, ele está presente no meio da sua igreja aqui na terra. Amém? Ele conhece as obras de cada um. Então ele diz para a igreja de Pérgamo, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que Pérgamo é chamado o lugar do trono de Satanás? Vamos entender melhor? Podemos observar pela história que Pérgamo era o centro da adoração, como eu já disse aqui. E isso era chamado de o templo provincial do culto imperial na Ásia. O primeiro havia sido construído cerca de 29 a.C., em adoração a Roma e Augusto. Posteriormente foram erigidos ali um templo ao imperador, Trajano, e outro a Severo, sendo considerada a religião do Estado. Recusar-se a participar do culto ao imperador constituía uma séria traição ao Estado, sendo assim uma ameaça até a própria existência da igreja. Por este motivo, o trono de Satanás, nesse contexto, representa o poder e a autoridade oficial de Roma, que estava em oposição à igreja. Glória a Deus. Então, havia ali muitas coisas concorrentes. Havia o Império Romano, havia os deuses pagãos, havia ali a adoração, os templos aos imperadores. Então, por isso que Jesus chama aquele lugar como o lugar do templo, do trono de Satanás. Por quê? Porque havia ali muitas coisas concorrendo com a primazia de Cristo. Então, a igreja de Pérgamo estava inserida num ambiente altamente pagão. Jesus, ele faz um elogio à igreja de Pérgamo. É importante prestar atenção nisso, porque, a despeito dos riscos que eles estavam correndo num tempo de paz, mesmo sob o risco de serem considerados como traidores do império, muitos crentes de Pérgamo retiveram o nome de Cristo e não negaram a sua fé, até mesmo diante da morte, assim como ocorreu com o irmão Antipas. Apocalipse 2, no verso 14, vai dizer assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Novamente, nós vemos um cenário de repreensão contra aqueles que seguem a doutrina, ou seja, os ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas, diferentemente da igreja de Éfeso, onde lá eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Aqui na igreja de Pérgamo nós vemos que alguns seguiam e praticavam essas doutrinas. Na acrópole da cidade, que ficava no cume, no monte, havia o altar a Zeus, como eu já disse aqui, e grandes sacrifícios, por exemplo, eles eram oferecidos nesse altar. E a Bíblia aqui diz, nesse texto vai dizer que, assim como Balaão ele quis lançar tropeços sobre os filhos de Israel, assim também na igreja de Pérgamo, alguns estavam comendo carne sacrificada a ídolos. Mas como assim? Porque haviam sacrifícios nos tronos, nos altares ali para Zeus, para Atena e os demais deuses ali, as divindades que eles cultuavam, e muitas das vezes o sacrifício não era totalmente queimado, então muitas das carnes desciam para o mercado, e alguns estavam comprando carnes que foram sacrificadas a ídolos. Alguns clientes simplesmente estavam ali, sabiam da procedência, sabiam da origem, mas estavam consumindo ainda assim. Isso traz um alerta para nós, porque quando nós sabemos da procedência, da origem de algo, se foi algo maligno, sacrificado, irmãos, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Se você sabe que algo é sacrificado, não nos convém participar da mesa dos demônios. Isso que a Bíblia nos ensina, isso que ela nos direciona. Algumas pessoas acreditam que só com uma oração e já quebrou toda a maldição, mas eu creio que quando nós oramos em algo que nós não sabemos a procedência,
é uma coisa, mas quando nós sabemos que algo é sacrificado, algo que foi planejado, oferecido a ídolos ou a demônios, nós não devemos participar, nós não devemos tomar parte disso. Né? Então Jesus Cristo, ele diz assim em Apocalipse capítulo 2, verso 16: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Note que a ordem do Senhor Jesus é para a igreja de Pérgamo se arrepender, porque se eles não se arrependessem da sua atitude de aceitação do pecado que estava ali no meio deles, isso teria graves consequências. Quando Jesus ele diz assim, quando em breve a ti virei, essa consequência da falta de arrependimento, né, da igreja de Pérgamo, Jesus ele está dando alerta, pois ele tinha uma espada, e essa espada de Jesus não era a espada da palavra lá de Hebreus 4:12, não, essa espada é uma espada de guerra, é uma espada de juízo, um instrumento de justiça que Jesus está falando aqui. É a mesma espada, por exemplo, em Apocalipse 19, no verso 15, diz assim, Apocalipse 19, verso 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações. Note que é uma espada de juízo, uma espada de guerra. Então, Jesus estava dando uma ordem: arrepende-se, pois se vocês não se arrependerem, eu virei com a minha espada contra ti. É isso que ele estava dizendo aqui. Apocalipse 2:17, o texto segue e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha que coisa tremenda. As promessas de Deus estão sendo feitas para aqueles que não recuam, para aqueles que não se prostam diante das adversidades. Note que a promessa é feita ao que vencer. Glória a Deus por isso. É por isso que nós devemos ir até o fim. Está lá escrito em Daniel 12, verso 13, por exemplo: tu, porém, vai até o fim. A nossa vitória não está no começo, nem no meio da nossa jornada. A nossa vitória está no final da nossa carreira com Cristo. Glória a Deus. Essas duas promessas, tanto da pedra branca, do maná escondido, elas são feitas aos crentes que chegarem ao final, aos crentes que vencerem. Ninguém sabe ao certo o que seria esse maná escondido. O que nós podemos entender lá de Êxodo 16, por exemplo, é que o maná foi um alimento celestial que Deus providenciou pelo seu povo. Esse maná escondido, maná tratando-se de alimento escondido, de algo talvez precioso, algo que não está acessível a todos, nós não sabemos ao certo o que quer dizer, mas esse maná escondido poderia ser a revelação, pois, do pão que desceu do céu. Por exemplo, Jesus Cristo também, João 6, verso 35, ele se refere como o pão que desceu do céu. Então, isso pode ser uma referência, por exemplo, daqueles crentes que não se prostam diante das adversidades e nem recuam, eles vão conhecer o pão do céu, o maná escondido, a pessoa de Jesus Cristo. Isso pode ser uma referência. Glória a Deus por isso. Outra coisa também que é prometido, a pedra branca. E junto com a pedra branca, um novo nome. Algumas interpretações que alguns estudiosos colocam para essa pedra branca, por exemplo, havia uma pedra branca que era usada em alguns julgamentos, pelo tribunal, pelo júri, por exemplo, e essa pedra branca significava absolvição. Então, quando havia votação, o número de pedras que era colocado ali na urna pelo júri, se as pedras brancas foram mais numerosas do que as pedras de outras cores, na verdade uma pedra cinza, uma pedra preta, isso representava a absolvição, então representava o perdão. E existia um processo também, um convite chamado Cephos, uma palavra ali em grego, que era um convite para algumas assembleias solenes, algumas assembleias reais. Então, portanto, isso era um convite, era um bilhete de admissão. É como nós mandamos um convite hoje para as pessoas. Existia ali uma determinada pedra branca, que era um Cephos, que era um bilhete para entrada numa assembleia real, no palácio. Então, poderia ser isso. Isso nos remete, por exemplo, a ser aceito nas bodas do Cordeiro. Glória ao Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos e entendemos isso, independente qual seja o real significado dessa pedra branca, com o novo nome, do maná escondido, fato é que Jesus Cristo também menciona que haverá um novo nome para aqueles que vencerem. Glória a Deus por isso, pois na Bíblia, quando alguém recebe um novo nome da parte de Deus, isso quer dizer que Deus ele tem um projeto especial naquela vida. Então todos aqueles que não recuam, mas que permanecem ao chamado do Senhor e são fiéis àquilo que Deus chamou, eles recebem um prêmio da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E esse novo nome, por exemplo, nós podemos usar aqui Abraão, Gênesis 17. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão,
né? Abraão estava sendo abençoado, pois o nome, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? No mundo antigo era muito mais comum isso, o nome ele acompanhava a pessoa, né? O nome era uma referência, por exemplo, ao caráter da pessoa, ou talvez até uma referência profética do futuro da pessoa, assim como no caso de Abraão, né? Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de multidões. Então Deus, de uma forma profética, estava mudando o nome de Abraão, assim como ele mudou o nome de Jacó para Israel, em Gênesis 32. Ou a gente pode usar também uma referência do Novo Testamento, em João, no capítulo 1, no verso 42, nós vamos ver aqui que Jesus, ele muda, por exemplo, o nome de Simão para Cefas, né? Cefas em aramaico, Pedro em grego, que significava pedra, rocha, né? Simão Pedro, como ficou conhecido depois, era Simão, filho de Jonas, mas Jesus o resolve trocar o seu nome para chamar de Cefas em aramaico ou Pedro em grego. Então nós vemos que a mudança de nome não era por aquilo que Pedro era, mas por aquilo que Pedro viria a ser, né? Uma pedra, né? Também tem o seu temperamento, enfim, tem várias coisas ali que vão agregar nisso, mas quando Deus ele nomeia alguém, é porque ele tem algo especial para essa vida. Então todos aqueles que vencerem receberão uma pedra com um novo nome. Glória a Deus por isso, Deus abençoe e até o próximo estudo. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.